Salve, salve, galera! Salve você que tá assistindo a gente aí no nosso podcast do O2, da galera da Renascer. E eu tô aqui de volta, na verdade eu tô sempre aqui com vocês, muitas vezes eu tô nos bastidores, nos roteiros, mas é muito bom estar aqui na mesa e hoje é um dia especial, fiz questão de estar aqui com vocês, porque hoje além de termos convidados incríveis, o tema hoje é sensacional. E com a gente aqui na mesa, né, como sempre o mozão, o pastor Rafa. Paz. E a gente tá aqui com uma pessoa que, olha, de verdade, assim, que orgulho, que prazer, que privilégio estar aqui, o Giovanni. Olá, Giovanni. Paz, muito obrigado. Giovanni, a.k.a. Gospel Daredevil, ou Demolidor Gospel, ou Demolidor Apostólico, pode ser também. Amém, glória a Deus. Exatamente. E você vai entender melhor porque a gente tá falando isso, porque toda vez que a gente se reúne com o Giovanni, a gente conversa, ele já é um amigo de longa data, ele edifica muito a nossa vida, porque ele é uma pessoa incrível e ele vai contribuir muito com o nosso tema hoje, que é não há limites pra você, né? E antes que isso pareça, né, uma conversa meio coach, uma conversa daquela motivacional, do triunfalismo gospel, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, pensando justamente, né, no que é limite. O que é uma limitação? A gente fala muito sobre limitações, né? Até um jargão gospel. Porque você tem uma limitação, né? Mas como o pastor Rafa, traz pra gente aquela sua visão matemática do limite que eu achei sensacional. Então, o limite na matemática, inclusive foi de lá que veio, ele é uma barreira onde algo chega, mas ele não pega aquela posição. Então, quando você fala que o limite de alguma coisa tende a zero, ele é quase zero, mas não é zero. É quase, tá lá pertinho, mas não é zero. Tem um pouquinho de diferença, mas não é aquilo lá. Então, traduzindo esse matematiquês que ele falou, o limite é uma barreira que você não consegue transpor. Você quase chega lá, né? Mas você não consegue ultrapassar. E isso é muito interessante quando a gente traz o nosso contexto, porque muitas vezes nós temos muitos projetos, muitos sonhos, né, que nós nos limitamos, que nós não conseguimos, muitas vezes a gente chega até perto, mas a gente não consegue passar aquela barreira, né? E a gente sempre acaba culpando, eu não consigo fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo... Que é muito normal jogar culpa em outras coisas, em outras situações, jogar culpa no universo, em Júpiter, que não passou na hora certa, na hora de você nascer. É muito fácil jogar a culpa nos planetas, manja. Eu não namoro porque... eu adoro esses temas, né? Porque ninguém ainda tocou meu coração. Mas na verdade não, eu não namoro porque eu sou de peixes. Então, muitas vezes parece que o limite ele é algo externo, né? E daí a gente acaba se limitando demais, no sentido que a gente consegue avançar. Esse podcast não endossa o horóscopo. Bom, corte rápido. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor não de endossamos horóscopo. Se você acredita em horóscopo, por favor, acredita na Bíblia que você tá perdendo tempo. Vai lá. Então, eu acho que a conversa que a gente quer trazer aqui é entender quando que existe um limite mesmo pra mim, porque se não tivesse limite, eu seria o Elon Musk Gospel, né? Eu seria bilionário, seria o limite sou só eu, né? Então eu posso sair por aí realizando coisas impossíveis, posso viajar, voar, posso fazer coisas assim que talvez tire até limites da física. Mas eu acredito que não é nesse caminho que Paulo fala, né? Quando ele diz que nós somos limitados no nosso próprio afeto. E daí eu queria que o Giovanni contasse um pouquinho da história dele, né? O Giovanni, ele é deficiente visual. Giovanni, quantos por cento você enxerga? 0%, né? Só que assim, de verdade... quando nós convivemos com o Giovanni, ele enxerga muito mais que a gente. É incrível. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho, da sua história. Glória a Deus. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu amo a vida de vocês, de verdade. Vocês são referência pra mim, né? E eu confesso que eu assistindo vocês no YouTube, eu falei assim, nossa, mano, Senhor, agora é meu sonho. Eu preciso estar lá um dia. E hoje Deus tá realizando esse sonho. Então pra mim tá sendo muito valioso. Muito obrigado mesmo. Mas a minha história é a seguinte, eu nasci com uma doença chamada Síndrome de Marfan, né? É uma degeneração ali do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o que deixa seus órgãos tudo no lugar.
Deixa sua pele no lugar, deixa seus músculos no lugar, deixa sua retina no lugar. A retina é o que nós temos dentro do olho que se ela descolar, você não enxerga nada. Então eu nasci com essa doença, né? E o médico falou assim, olha, você não pode correr atrás de pipa, você não pode jogar bola, você não pode pular muro, você tem que ficar em casa jogando videogame. Vai falar isso pra um adolescente, né? E aí eu normalmente fui fazer tudo isso, virei skatista, jogava bola pra caramba, corria muito atrás de pipa, brincava de muita coisa. A minha adolescência era ainda na época que o adolescente ia pra rua, né? Hoje o adolescente não vai mais. Inclusive o pastor, a Rafa fez um disclaimer aqui, falou assim, ó, tudo que eu queria ter ouvido era que era pra eu ficar trancado em casa jogando de videogame. Sabe? E eu fui fazer tudo isso, né? Até que eu caí de skate, né? Fui fazer uma manobra e o skate espirrou pra frente, eu caí de quadril no chão e esse impacto descolou a retina, né? E aí eu fui fazer cirurgia, fiz 5 cirurgias pra recuperar e não obteve sucesso, né? Eles não obtiveram sucesso e aí isso foi em 2014, né? Eu lembro até hoje que no jogo do 7-1 lá contra a Alemanha lá, né? O Brasil e a Alemanha em 2014 na Copa, eu tava no hospital, né? Eu tava internado, assisti esse jogo internado. Então, essa, assim, de 2014 pra cá, né? Faz um bom tempo aí, como uma pessoa com deficiência visual, eu tive que ultrapassar todas essas barreiras, né? Porque, poxa, imagina você com 17 anos de idade, né? Você enxerga normal e daqui a pouco você não enxerga mais nada. Você tem que se readaptar em tudo, né? Eu fui aprender a andar de bengala, né? Fui aprender a mexer no computador com leitor de tela, mexer no celular com leitor de tela, né? Eu fui aprendendo a me recolocar mesmo, né? Na sociedade em si. E aí o Espírito Santo me trouxe, assim, eu tava um pouco afastado da igreja, né? Porque eu era da igreja desde o Kids, eu tinha uns 8, 9 anos de idade quando a minha irmã me levou pra igreja. E aí eu passei pro teen, né? Aí nessa fase do teen, eu tinha me afastado da igreja em si, aí eu perdi a visão e voltei, né? O Espírito Santo me trouxe e eu lembro até hoje a pastora Guga, né? Que era, na época ela era líder do teen, pastora Guga e o pastor Thiago. E aí eles assim, jejuaram por mim, sabe? Colocou todo mundo do time pra orar por mim, né? Um ciclo de oração e tudo mais, porque eu ainda tava naquela transição poxa, você perdeu a visão, mas ainda tem como recuperar, né? E tal. E aí eu me senti acolhido, né, na igreja de novo, por conta disso. O pessoal super preocupado comigo e tal. Eu te busco em casa, pode deixar. E a igreja, ela foi muito solidária comigo nesse começo de deficiência visual, né? E aí foi onde o Espírito Santo me trouxe de vez, assim, pra igreja mesmo. Tipo, filho, você é meu, isso aconteceu porque tem um propósito maior e eu quero te capacitar, né? E aí passei do Team pro O2, cá estou no O2, com 26 anos de idade já. Então, faz 8, 9 anos aí que eu tô nessa pegada de deficiente visual. Hoje, sábado, ceia de sábado, né? Sábado de ceia aí, primeiro sábado do mês. Eu vou ser ungido presbítero, em nome de Jesus. Então, pra mim é assim, assim, eu participei, assim, de todos os EPE, né? Na época era EPE ainda, como deficiente visual. Eu fiz os cursos de aspirante como deficiente visual. Isso tudo no papel, né? Antes a gente não tinha pandemia ainda, não era Google Forms, né? E aí eu fiz todos os meus cursos presenciais como deficiente visual, né? Então, tipo, estar nessa unção agora, nessa unção hoje, realmente é o tema de hoje, né? Não há limites para mim. Realmente não teve limites para ninguém, a minha deficiência visual não me incapacitou, né? Porque às vezes a gente fala, eu tenho isso aqui, então não vou fazer, né? Que nem o pastor falou, não tem dinheiro, então não vou fazer faculdade. Poxa, eu estudo, sabe? Eu trabalho numa multinacional, eu fui atleta paralímpico, então, tipo, não, gente, não tem essa de desculpinha. Entra muito no versículo que a
que a Silvana estava levantando, que é justamente você ser limitado pelos próprios afetos, né? A gente até estava conversando sobre o que significa afeto e tal. Eu vejo afeto como vontade, como seu desejo. Porque qual que é o seu desejo? O que você busca? Qual é o seu propósito? Giovanni tá aqui com a camiseta de busca do meu propósito. Uma proposta. E é muito isso, entendeu? Qual que é o seu propósito? Porque se você ficar caçando como você vai se realizar e como você vai fazer a sua vida crescer e tudo mais, e buscar as coisas centradas em você, você perde, né? Sim, exato. O próprio Jesus falou isso, né? Aquele que busca a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por minha causa vai achar. E é justamente esse ponto, é quando a gente sincroniza a nossa vontade com a vontade de Deus, é que daí a gente vai ter um plano que é eterno, que não tem limite, que é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, né? E um ponto que eu achei muito legal, né? Porque você pode pensar, né? Cara, Paulo fala, né? Vocês estão limitados nos seus próprios afetos, né? Daí você fala assim, não, cara, o Giovanni ele não está limitado no próprio afeto, né? Ele tem uma limitação física. Então tem algum problema nesse versículo. Só que o grande lance, ele falou uma parada que eu fiquei aqui viajando. Cara, ele fala assim, Deus me capacitou. Então existem capacidades, ou seja, existem, vamos falar assim, de talentos, de habilidades que Deus deu para o Giovanni para fazer com que ele tenha todo esse poder de realização. Porque assim, detalhe, ele depois do acontecido. Exatamente. Porque ele foi falando ali, você fica, cara, atleta paralímpico, né? Você aí, eu tô pensando em mim, que agora o único esporte que eu pratico é levantar a Olivia, né? Fico pensando assim, Você faz assim, ó. Exato, né? Como uma bebê de... Descrição. Descrição. Levanta, você põe ela, levanta, faz ombro, aí depois você faz tríceps, bíceps. Isso é como uma bebê de 10 quilos agora, quase né? 10 quilos. Então, repara que quantas vezes a gente não faz metade do que o Giovanni faz, né? É por uma série de limitações de afetos. Não é, Giovanni? E quando você fala assim, porque Deus me capacitou, porque igual você falou, você hoje trabalha numa multinacional, né? E você conseguiu transformar a sua limitação, inclusive, em um diferencial, porque você faz a validação dos aplicativos, não é isso? Sim, eu valido, eu sou analista de acessibilidade, né? Eu valido a acessibilidade dos sites e aplicativos dos nossos clientes. Então, assim, eu praticamente valido uma coisa para uma pessoa também com deficiência visual, ou seja, qualquer tipo de limitação física, ou limitação intelectual também, né? Ela possa conseguir acessar. Então, o meu trabalho é para que os outros consigam ter acesso também. Então, é isso que me motiva mais, assim, sabe? Porque eu não tô fazendo para mim, sabe? Eu não tô ali trabalhando para mim, eu tô trabalhando realmente para uma pessoa que é igual a mim, praticamente. Porque o Giovanni, ele poderia ter pegado a situação que foi imposta para ele e ter travado a história dele em cima disso, né? E ter feito aquela condição ser um teto onde ia barrar ele. E assim acontece com todos nós, porque essas barreiras, elas são colocadas pelo próprio Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente aprenda que se nós estamos no plano de Deus, não tem limites. As coisas vão acontecer mesmo. Não tem limites. Sim. O limite é justamente a vontade de Deus cumprindo na nossa vida. Porque se nós sincronizamos a nossa história com a história que Deus quer que nós vivamos, vamos ver milagres. Vamos andar no aquecedor durante a noite, no deserto, e vamos ter um ar-condicionado durante o dia no deserto, como aconteceu com o povo de Israel, né? Com um gancho nisso que o pastor tá falando, Gi, conta pra gente, porque, imagina, 17 anos, você já tem 17 anos, eu sei que é uma fase complicada, porque você ainda tá tentando descobrir quem que você quer, né, quem você é,
o que você quer fazer na vida, mas também você já tinha planos, você já tinha sonhos, né? E eu enxergo que Deus, ele tira você do seu sonho, dos seus planos, e fala assim, não, agora você vai viver os meus sonhos. Sim. Como foi essa transição dentro de você? Porque imagina assim que a igreja acolheu, você deve ter tido um bom trabalho do Espírito Santo, mas também teve aquele momento da bad. Teve que Do se choque, resolver, né? sim. Teve que se resolver, né? Sim, eu tive que me resolver. Foi um conflito interior, na verdade, né? Meus amigos da rua, eu vi todo mundo fazendo 18 anos e tirando carta, comprando carro, sabe? Vivendo uma vida de adulto e eu lá, sabe? Então eu me senti atrasado, né? E assim, hoje, graças a Deus, faz muito tempo que eu sou muito resolvido com Deus com isso, né? Eu não sou aquela pessoa que ora e fala, Senhor, por quê? Ah, Senhor, pra você ter noção, é uma coisa muito séria. Eu tenho que até tomar cuidado com isso. Gente, eu não fico pedindo a minha cura. De verdade. Eu não fico, Senhor, me cura, me cura. Não, eu já sou curado, sabe? É aquilo que eu falei aqui nos bastidores, né? Assim como o homem imagina sua alma, assim ele é. Então eu já sou curado, cara. Eu tenho essa visão de mim, sabe? Pra mim, no começo, foi assim, o primeiro ano foi muito difícil. Né? Porque esse conflito que teve dentro de mim, assim. Eu me lembro que eu acho que teve uma vez só que eu fiquei baqueado, assim, Senhor, por quê? Né? Só que foi uma vez só que, tipo, não existia mais ali dentro de mim esse questionamento. Né? Então, assim, eu no começo, pra mim, foi muito difícil, muito difícil. Teve a bad, eu fiquei dentro de casa, não tinha nada o que fazer. Sabe, eu falei assim, tá, agora eu não tenho mais nada que fazer, vou ficar aqui porque eu não sabia que existia acessibilidade, eu não sabia que existia leitor de tela, eu não sabia que existia bengala pra poder andar sozinho, eu não sabia que existia uma sociedade que te ajuda, sabe, que faz você levantar a cabeça, né, eu fui pra associações, né, associação de deficiente visual, fui aprender a tocar violão, hoje eu sou levita, então... assim, no começo foi muito difícil, de verdade, assim, mas só que o Espírito Santo, ele me curou dessa parada, dessa paranoia de tipo, os meus amigos estão dando certo e eu não, né? Hoje é muito engraçado, porque os meus amigos, eles estão no mundão, né? Os meus amigos lá das antigueiras, né? Meus amigos estão no mundão, estão vivendo a vida deles e tipo, meu, esses dias eu fiquei até sabendo que um bateu o carro no poste e quase morreu. Né, e tipo, não, eu tô muito melhor, né, mesmo não enxergando, eu tô muito melhor do que eles, isso, meu pensamento há 9 anos atrás era completamente diferente, então olha onde Deus nos leva de verdade. Então respondendo essa pergunta, assim, foi muito difícil, mas Deus realmente, ele me capacitou, ele me transformou ali interiormente mesmo, e fez eu ser uma pessoa resolvida com ele dentro de mim, nessa questão. Sabe o que eu lembro ouvindo o testemunho do Giovanni? Aquela cena do Thiaguinho, no The Chosen. Oh Deus, por que você não me cura da minha paralisia? Daí ele falou, cara, imagina você curando as pessoas de paralisia e Deus não te curando e você falando, eu sou assim porque Deus quer, mas eu vou te dar graça mesmo assim. O quão potencial que é o testemunho disso daí, né? Para sermos testemunhos do evangelho. É muito louco porque a gente vai entendendo, né, que o limite, ele não é algo que é imposto no sentido de que vai me impedir de viver o que eu quero, mas o limite me impede de viver a vontade de Deus, né? Eu sou ilimitado dentro do plano de Deus. E eu acho que esse exemplo, né, o Giovanni, poxa, olha só, vamos colocar aqui a lista, né, cheque, né, de atributos. Cheque, vai. Giovanni é levita, ele toca violão. É atleta. Ele é atleta, né? Ele é presbítero da casa do Senhor. Ele é um profissional de sucesso, né? O Giovanni, eu acho que a maior quebra de limite que eu vi do Giovanni foi ele no acampamento de carnaval, né? Na Fazenda Renascer. Para você que não sabe, a gente tem o acampamento de carnaval do O2, na Fazenda Renascer. Inscrições abertas. Inscrições abertas, inclusive, né? E a Fazenda, ela é um lugar incrível e tal, né? Mas ela não foi construída para acessibilidade. Então, ela não tem a marcação no chão, ela não tem os banheiros acessíveis, né?
E eu acho que isso não teve diferença nenhuma, porque uma das cenas que me marcam do Giovanni é ele no bate-cabeça. Fui, tava lá. No meio do bate-cabeça. Catei no ombro do meu amigo ali e fui. A outra é ele tentando ser chão pro carinha andar por cima da água. Exato, na piscina. Vocês viram essa cena, gente? Temos, Nossa, inclusive. mano. A Maurício, se Verdade. puder, por favor, coloca um corte, porque essa daí, ela é icônica, né? O Giovanni na piscina, com os braços estendidos, para que o cara andasse por cima como se fosse Jesus, né? Tá ligado? Então, eu fico vendo o quão ilimitado você é dentro do plano de Deus. Porque quando você fala, eu já me enxergo curado, você entendeu que esse é o plano de Deus para tua vida, né? Que você vai dar muito mais frutos, que você vai prosperar e você vai viver, ganhar almas para Jesus, né? E também você vai encontrar uma intimidade com Deus diferente, né? Dentro dessa condição que Deus colocou. E que dentro dessa condição também você quebrou todos os limites, né? Talvez nem todos ainda, né? Porque você ainda tem muitos anos pela frente. Exato. Mas você foi quebrando limites que para pessoas que enxergam são limites, são limites pessoais, São né? limites pessoais. Assim, a Paloma, né, minha namorada, atualmente a gente começou a namorar em abril. Eu também queria fazer mais Ele não está mais check. disponível. Exato, né? Mais um cheque, né? Você que tá solteiro. Se o cara que não enxerga tá namorando, então relaxa que a sua promessa tá chegando. A Paloma foi muito louco porque ela me conheceu no carnaval, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui, mas ela tava fazendo prova, então ela não pôde estar, infelizmente. Inclusive ela falou assim, olha, amor, faz um favor, fala pra eles perguntarem se você tá namorando ou não, porque eu não quero que ninguém fique me colocando lá nos comentários coisa de você, não. Meninas, nada de ficar mandando recadinho pro Giovanni. Tá vendo, né? Se mandar DM, a gente vai bloquear. Mentira. Não, que isso. E tipo, foi um quebrar de barreiras, porque é muito isso que você falou, acabou de falar. Os anos vão se passar e eu vou continuar quebrando barreiras, né? E era uma barreira minha, sabe? Porque, tipo, eu não cheguei a namorar, né? Eu passei todo esse tempo, esses 8 ou 9 anos aí, dentro da igreja e não cheguei a namorar mesmo, sabe? Tipo, colocar uma aliança, sabe? E a bispa orar pela gente, nunca teve isso na minha vida. E foi um desbaratinar, assim, sabe? Foi um desdobrar, sabe? De Deus na minha vida mesmo, com a Paloma na minha vida, porque eu falei assim, tá, e agora, o que eu faço? Porque eu nunca namorei na igreja, sabe? No mundo eu já namorei pra caramba, né? Mas na igreja eu nunca namorei, eu não sabia como que era isso, né? Inclusive a gente começou a bater um pouco de cabeça, porque, tipo, mano, pra mim isso não faz sentido, mas com certeza, como que não faz sentido? Você é cristão, claro que faz sentido, né? Então, tipo, foi mais um quebrar de barreira meu que eu achava que eu não tinha, sabe? Tipo, não, eu já faço tudo, então eu sou ilimitado e pronto. Não, gente, tem muita coisa que tem que ser quebrada, tem que ser descoberta primeiro dentro de você para que você possa, né, quebrar esse limite, passar por cima dessa barreira, né? Então, assim, os anos vão se passando, o tempo vai passando e você vai se deparando que sim, você tem limites e você vai ter limites até o seu último dia, né? Só que você vai superando, vai quebrando esses limites. Né? Tipo, tem coisas que a gente chega na nossa vida e a gente fala assim, não vou fazer porque não dá. Mas como assim não dá? Claro que dá. Eu acho que o grande lance, né, é você conseguir ter uma boa visão de quem você é. Porque a nossa limitação, quando a gente fala dos nossos afetos, vai muito de como eu me enxergo, né? E daí a gente sempre se enxerga no eu não posso. Eu acho que eu não consigo fazer uma faculdade. Eu acho que eu não consigo, né, ser um atleta. Eu já tô numa idade que eu não consigo resolver minha vida para conseguir voltar àquele sonho. E é muito louco porque
a gente vai colocando limites pra gente, quanto mais a gente vive, o processo do homem carnal é o contrário do que você tá falando. Quanto mais eu vivo, mais eu vou colocando a limitação, porque vem a limitação do tempo, a limitação eu não consigo fazer isso porque na minha agenda não cabe, a limitação da idade. O que a gente mais ouve, qual que é a desculpa que a gente mais ouve? Minha vida tá uma correria, eu não tenho tempo pra fazer isso, né? Mas eu não consigo. E a gente vai colocando todos esses limites na nossa vida porque a gente não consegue, no fundo, se enxergar. E não é se enxergar conforme a nossa visão, a nossa lente distorcida de quem nós somos, mas se enxergar conforme Deus nos enxerga. Porque Deus, ele enxerga a gente já resolvido, como você falou. Deus enxerga a gente como ele criou. Deus não enxerga a gente limitado ou a gente com as nossas desculpas, né? Deus não enxerga o miserável. Deus não enxerga o que com baixa imagem. Deus enxerga a gente conforme a criação dele, né? Deus enxerga a gente conforme aquilo que ele nos criou, conforme a criação dele. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala de limites é a gente conseguir se enxergar, olhar para quem nós somos, né? E conseguir separar o que é uma dificuldade que eu tenho dentro dos meus afetos, né? Eu não posso, e o que é a realização de Deus, o que Deus deseja para as nossas vidas, né? Sim, Deus, ele é muito, assim, às vezes a gente fala assim, eu não sou isso, só que na verdade, Deus enxerga a gente como pessoas assim que vão romper o mundo espiritual, né? Porque às vezes a gente olha pro espelho e fala, nossa, eu sou muito magro, eu sou muito gordinho, eu sou feio, sabe? Não, Deus não enxerga você assim. Isso inclusive o podcast anterior que eu assisti de vocês do racismo, eu achei muito massa. Porque foi muito bom. Foi muito, muito massa. Porque a menina, eu não lembro quem foi que falou, mas falaram assim, não, o meu nariz foi Deus que fez. Deus que quis meu nariz assim. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é fino, se ele é bonitinho, se ele é batatão, tanto faz. É o nariz que Deus me deu, eu sou perfeito. Sabe? E tipo, não, gente. Eu tive um grande problema com a cor dos meus olhos. Né? Eu sofri muito bullying na escola. Né? O estrabismo e tudo mais. E tipo, o pessoal tirava onda comigo mesmo. Eu já não enxergava de um olho. Né? Então, pra mim foi muito difícil, eu sofri muito bullying na escola mesmo. Foram bloqueios que imporam assim, em mim mesmo, sabe? Então, tipo, depois de ter perdido a visão, eu tinha vergonha, eu andava muito de óculos, né? Hoje eu ando de óculos bastante, mas por conta de machucar meu olho mesmo, né? Eu tô andando na rua, daqui a pouco vem uma árvore e enfio o olho na árvore, né? Então, eu ando mais por conta da proteção dos meus olhos mesmo. Mas não, antes eu usava muito por conta da vergonha mesmo dos meus olhos, né? E eu ficava assim, as pessoas não podem ver a cor do meu olho porque senão elas vão se sentir incomodadas. A gente fica pensando muito no que o outro vai pensar, né? Falei, não, gente, eu fui muito curado em questão disso também. Então, tipo, os nossos limites, eles estão da nossa mente, estão na nossa cabeça, né? Tipo, você fica com receio do que as pessoas vão pensar de você, né? Tipo, você coloca a limitação de tipo, não posso fazer porque vão pensar X coisas de mim, né? Então, tipo, pra mim foi muito difícil, né? Aceitar a bengala também foi muito difícil, eu ando de bengala na rua, né? E tipo, por conta desse bullying que eu sofri e tudo mais, a palavra cego me consumia, sabe, mesmo dentro de mim. Então foi realmente uma coisa que rebobinou aqui no meu coração. Mas hoje você se vê curado, né? Hoje eu me enxergo curado. Que bom que você se enxerga curado. E a gente já faz mais uma zoeira aqui. Falar nisso, ele é tão curado que a gente zoa ele. Ele não. Eu acho que a primeira vez que a gente conversou com o Giovanni, né? Foi ele fazendo piada justamente disso. Ele chegou numa menina e falou assim, nossa, esse seu vestido amarelo tá tão bonito em você. Verdade, né? verdade. E a gente... Jantar do Apóstolo. Exatamente, né? O jantar do Apóstolo já vai fazer 2 anos, né? No ano que vem agora. E daí a gente ficou tipo,
como, né? E depois, tô zoando, como? Já cria uma liberdade. Tem certos limites que eu coloco, sabe? Tipo, tem gente que quer me zoar, tipo, ô, seu ceguinho, sabe? Aí eu não curto, de verdade. Eu coloco, não, cego não, deficiente visual, por favor. Aí a pessoa fica meio que, opa, peraí. Porque tem coisas que dá pra zoar e tem coisas que não, né? Tipo, tem, É porque daí o cara vai na maldade, né? vai na maldade, exatamente. vai na Às vezes, maldade, não. e às vezes o cara não tá nem na maldade, mas tipo, não, gente, peraí, tem um limite aí É o limite que da não pode ofensa. ser passado. É, um limite do respeito, né? Ah, seu ceguinho, não, aí eu coloco esse limite sim. E a pessoa até fica um pouco meio que, caramba, mano, eu não devia ter feito isso, sabe? Isso é até que legal, porque cai na consciência da pessoa, né? Mas, tipo, não, gente, nossa, eu sou super aberto pra zoeira, pra tiração de onda. Nossa, às vezes eu coloco a minha bengala no meio das pernas e falo, e lá vamos nós, quem é que nem a bruxinha do pica-pau. Eu pagaria. Aí não voa, daí ele pega outra, né? Exatamente. Bom, a gente tá já partindo pro final, é uma pena, né, que a gente tem pouco que tempo. pena. Mas, Giovanni, você vai estar com a gente em outras mesas, outros podcasts, Amém, né? amém. Porque eu acho que você tem muito a acrescentar em vários assuntos. Senhor Então, presbítero. Senhor presbítero, né, Giovanni? Presbítero G. Presbítero Gi. E pensando agora em 2024, já tá aqui o convite, né? Esteja mais com a gente, Pode né? deixar, pode deixar. E concluindo, Pastor Rafa, última mensagem para quem tá assistindo a gente. Uma vez eu li um artigo sobre o problema do mal, né? De que Deus permitiu o mal só que assim, ele permitiu o mal porque a graça dele ia ser muito maior. Então o bem que a graça ia trazer para encobrir o mal era maior do que se não tivesse. E a vida de Giovanni é bem o exemplo disso. A graça de Deus suplantou aquela situação e trouxe uma nova vida para ele. E quebrou os limites, e quebra os limites, para que ele cada vez mais seja um homem de Deus e um testemunho do jeito que Deus quis que ele fosse, entendeu? Profundo isso. Gi, dá um recado para quem tá assistindo, aquela finalização. Gente, é muito o que você vai pensar de você mesmo, sabe? Porque é justamente isso. Nos bastidores eu falei isso, durante o podcast eu falei isso, pra terminar eu falo isso. Você é o que você pensa de você. Se você ficar olhando pro espelho, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, infelizmente você vai transparecer isso. Eu sou incapacitado, eu não sirvo, Deus não me ama. Infelizmente você vai transparecer isso. Porque é o que você tá pensando de você. A partir do momento que você para e rebobina, ressignifica a imagem de você mesmo, essa autoimagem, aí você vai começar a transparecer o que você realmente é. Que foi o que Deus escolheu para você ser feito. Imagina uma pessoa enxergando normal. Eu não estaria aqui. Eu não estaria sendo esse testemunho para vocês, sabe? Eu não estaria sendo um exemplo para as pessoas, sabe? Então, eu sei que eu sou esse cara. Eu sou essa pessoa que Deus escolheu para fazer com que as outras pessoas tenham consciência de quem são. Então, a frase final aqui, tenham consciência de quem vocês são, para que realmente vocês possam transparecer isso que Deus quer de você. Bom, depois dessa finalização, eu acho que não tem muito mais do que falar, né? Só queria concluir falando o seguinte: esse é o testemunho do Giovanni, mas tudo que ele falou aplica para você, né? Então, terminando esse podcast, se analisa, como ele falou, se enxerga como Deus te enxerga, tenta separar as limitações que são da sua alma e busca viver aquilo que é o sobrenatural de Deus para sua vida. Busca aquilo que Deus criou você para ser, né? Sem as suas limitações. Se você não consegue, mas eu ainda tenho os meus afetos, eu ainda tenho um problema de baixa imagem, de baixa autoestima, mas eu ainda não consigo me resolver quanto à minha criação, quanto à minha família, quanto à minha condição, vai pro altar, busca essa verdade em Deus, porque você vai ver o quanto
ele vai te curando desses afetos, dessas deformações que nós temos na nossa própria visão, e você vai se conhecer como Deus deseja que você seja. Amém? E teve vários episódios do Salve que falam sobre identidade. Teve do racismo, teve da identidade sexual, aí teve sobre identidade mesmo, como a pessoa se enxerga, e teve pelo menos uns 5 durante esse ano que a gente falou sobre esse assunto. Volte lá, veja, se alimenta um pouco mais da palavra e veja como Deus demonstra a graça dele sobre você. E aproveita, curte aqui, né? Toca aqui o sininho, segue a gente, acompanha o Salve, ok? Clica no gostinha, como diz o pastor Tota. Badala o sininho. Badala o sininho. E semana que vem a gente tá de volta. Deus abençoe, fiquem com Deus, na paz de Tchau. Jesus. Tchau.